Bem-vindos à nossa exploração do cosmos. Será que estamos sozinhos no universo? O universo é vasto e antigo, tipo a fila do SUS. Juntem-se a nós para explorar a possibilidade de vida extraterrestre. Quem sabe até encontramos o ET de Varginha. Existe vida além da Terra? Será que tem alguém do outro lado assistindo a novelas da Globo? Nossa jornada começa com uma simples observação. O universo é vasto, muito maior e mais impressionante do que podemos realmente imaginar. É tipo tentar entender o tamanho do Brasil só olhando para um grão de areia. Nossa galáxia, a Via Láctea, é uma entre centenas de bilhões de galáxias no universo observável. Imagine a quantidade de festas juninas acontecendo ao mesmo tempo em todo esse universo. Dentro da nossa galáxia, existem centenas de bilhões de estrelas, mais estrelas do que grãos de areia, em todas as praias do Brasil. Cada estrela, uma fornalha ardente como o nosso Sol, irradia luz e calor. Pense no calor do sol do meio-dia, no Rio de Janeiro, multiplicado por bilhões. Um mar de estrelas se estende infinitamente, cada uma um sol em potencial para mundos distantes. Como se cada cidadezinha do interior tivesse seu próprio sol brilhando. A imensidão desse oceano cósmico torna improvável que a Terra seja o único planeta a abrigar vida. Seria como dizer que só tem um vendedor de pastel na feira. Por séculos, a existência de exoplanetas permaneceu apenas teórica. Uma ideia que pairava entre a ficção científica e os sonhos dos astrônomos. Mas os avanços recentes, tipo os telescópios superpotentes, finalmente nos permitiram detectar esses mundos distantes. Lá, nos confins do universo. E não estamos falando de poucas, não. Já descobrimos milhares de exoplanetas, cada um com suas características únicas. Gigantes gasosos maiores que Júpiter, planetas rochosos que lembram a Terra. E até alguns que parecem saídos de filmes de ficção científica. E o mais legal é que muitos desses planetas estão na chamada zona habitável. Ou seja, a uma distância ideal da sua estrela para que exista água líquida, igualzinho aqui na Terra. Essa zona, cachinhos dourados, nem muito quente, nem muito fria, alimenta a nossa esperança de encontrar vida fora da Terra. Quem sabe, né? A busca por exoplanetas mostra o quanto o ser humano é curioso e engenhoso. É a prova de que nunca deixamos de olhar para as estrelas e de nos perguntar: será que estamos sozinhos? Na nossa busca por vida extraterrestre, precisamos lembrar da imensa diversidade de planetas que existem além do nosso sistema solar. Não se trata apenas de encontrar estrelas como o nosso Sol. Trata-se da incrível variedade de mundos que orbitam ao redor delas. Desde a descoberta do primeiro exoplaneta na década de 90, percebemos que nosso sistema solar, com seus planetas familiares, é apenas um tipo entre muitos outros. É como se a gente achasse que só existe feijoada no mundo. E, de repente, descobre um festival gastronômico com pratos de todos os cantos. Encontramos gigantes gasosos maiores que Júpiter, orbitando mais perto de suas estrelas do que Mercúrio está do nosso Sol. Imagine um planeta enorme, quase grudado na sua estrela. Encontramos planetas rochosos, alguns muito maiores que a Terra, outros menores que Mercúrio, uma variedade de tamanhos como as frutas na feira. E dentro dessa incrível diversidade, começamos a encontrar planetas com tamanho e massa surpreendentemente semelhantes aos da Terra. É como achar um pé de manga no meio da floresta amazônica. Esses planetas do tamanho da Terra, localizados nas zonas habitáveis de suas estrelas,
são particularmente interessantes. Afinal, quem não quer saber se existe vida em outro planeta parecido com o nosso? Sistemas como o TRAPPIST-1, com seus 7 planetas do tamanho da Terra, 3 dos quais na zona habitável, oferecem possibilidades fascinantes. É como se fosse um sistema solar com 7 terras em potencial. Parece que planetas semelhantes à Terra, antes considerados raros, podem ser surpreendentemente comuns no universo. Quem sabe, talvez a gente não esteja tão sozinho assim. Aqui na Terra, a vida persiste nos lugares mais inesperados, das fontes termais ferventes de Yellowstone aos desertos gelados da Antártida. A vida dá um jeito de prosperar em condições que antes considerávamos impossíveis. Nas profundezas do oceano, longe do alcance da luz solar, chaminés vulcânicas expelem água escaldante, rica em substâncias químicas. Aqui, na escuridão perpétua e sob pressão intensa, a vida floresce. Ecossistemas inteiros, alimentados não pela luz solar, mas pela quimiossíntese, existem nesses ambientes extremos. Pense nisso, como se fosse um churrasco de bactérias. Mas em vez de carvão, elas usam compostos químicos. Esses extremófilos, como são chamados, desafiam a nossa própria definição de vida. Eles demonstram que a vida pode existir em condições bem diferentes daquelas que consideramos confortáveis ou até mesmo necessárias. Essa resiliência, essa capacidade de adaptação e de prosperar diante da adversidade, nos dá esperança de que a vida possa existir em outros planetas, mesmo aqueles com ambientes aparentemente hostis. Porque se a vida pode existir nos extremos da Terra, por que não nos extremos de outros mundos? O universo, ao que parece, está repleto dos ingredientes básicos da vida. Moléculas orgânicas complexas, antes consideradas exclusivas da Terra, foram encontradas na imensidão do espaço. Os cometas, esses viajantes gelados do cosmos, carregam aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. Os asteroides, restos rochosos do início do Sistema Solar, também abrigam essas moléculas orgânicas. Até mesmo nas difusas nuvens interestelares, vastas regiões de gás e poeira espalhadas entre as estrelas, detectamos moléculas orgânicas complexas. Essas nuvens, berçários de estrelas e sistemas planetários, são infundidas com os ingredientes da vida. Essa ampla distribuição de moléculas orgânicas sugere que os blocos de construção da vida não são exclusivos da Terra. Eles parecem ser um componente comum do universo, potencialmente entregues a inúmeros planetas durante sua formação, fornecendo a matéria-prima para o surgimento da vida. A água, a fonte da vida no nosso planeta, não é exclusiva da Terra. Na verdade, ela é surpreendentemente comum no cosmos. A gente acha água em tudo quanto é canto. Encontramos água nas vastas nuvens de poeira interestelar, os berçários de estrelas e planetas, igualzinho um pastel de feira, recheado de coisas boas. No nosso próprio sistema solar, encontramos provas convincentes da presença de água em vários corpos celestes, para além da Terra. Marte, antes considerado um deserto árido e sem vida, mostra sinais de antigos rios e lagos, tipo um sertão que já foi mar. Mais longe, Europa, a lua de Júpiter, abriga um oceano escondido sob sua crosta congelada, uma quantidade de água que poderia ser o dobro do volume de todos os oceanos da Terra juntos. É muita água, gente. E Encélado, lua de Saturno, que jorra plumas de vapor d'água a partir de sua região polar sul, o que sugere a presença
de um oceano subterrâneo, quem sabe até com vida lá dentro. Essas descobertas alimentam nossa esperança de que não estamos sozinhos, que em algum lugar, na imensidão do universo, a vida pode ter encontrado um lar nos braços da água, igualzinho a gente aqui na Terra. A busca por vida extraterrestre muitas vezes nos leva para sistemas estelares distantes. Mas e se tivermos vizinhos em potencial bem aqui, no nosso quintal cósmico? Nosso sistema solar guarda bolsões de promessa. Vejamos Europa, a lua de Júpiter, por exemplo. Envolta em gelo, ela abriga um oceano sob a superfície. As forças das marés de Júpiter mantêm seu oceano líquido. É como um chocalho cósmico, sabe? Mantém tudo em movimento lá embaixo. E temos Encélado, uma lua de Saturno. Ele entra em erupção com geysers de vapor d'água e moléculas orgânicas, como se estivesse dando um verdadeiro show da Broadway cósmico. Esses corpos celestes nos instigam com a possibilidade de vida. Quem sabe, né? Talvez a gente encontre uns Today, o universo guarda muitos segredos, alguns bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, da nossa órbita. Um dos maiores enigmas científicos é a própria origem da vida. Como a vida pôde emergir da sopa primordial da Terra primitiva? Será que rolou um Big Bang da vida? Tipo um milagre da natureza? A vida na Terra surgiu logo após a formação do nosso planeta. Tipo, rapidinho. Esse surgimento rápido sugere que a vida pode brotar com facilidade se as condições forem ideais. Tipo um pé de feijão mágico cósmico. Se a vida apareceu rápido aqui, quem sabe ela também surgiu em outros planetas. Imagina a quantidade de ETs por aí. O universo oferece inúmeras oportunidades para a vida florescer, tipo um jardim cósmico gigante. Talvez não estejamos sozinhos nessa imensidão toda. Será que tem alguém lá fora ouvindo funk carioca? As vastas distâncias entre as estrelas e os planetas podem parecer intransponíveis para o surgimento da vida por si só. Mas e se a vida não se originasse em cada planeta de forma independente? É aí que entra a hipótese da panspermia. Este conceito fascinante sugere que a vida, ou pelo menos seus blocos de construção, podem ser distribuídos pelo cosmos, viajando em objetos celestes. Imagine, por exemplo, um grande asteroide colidindo com um planeta repleto de vida microbiana. O impacto poderia lançar detritos, carregando esses micro-organismos resistentes para o espaço. Ao longo de eras, esses viajantes cósmicos poderiam percorrer vastas distâncias, potencialmente carregando as sementes da vida para mundos distantes. Esta teoria, embora ainda debatida, oferece uma explicação convincente de como a vida pode ter se espalhado pelo universo, até mesmo alcançando nosso próprio planeta em um passado distante. Dada a imensidão do universo e a possibilidade de que a vida exista em outros lugares, seria de se imaginar que já teríamos encontrado civilizações extraterrestres. Essa questão intrigante é o cerne do paradoxo de Fermi. Nomeado em homenagem ao físico Enrico Fermi, esse paradoxo destaca a aparente contradição entre a alta probabilidade de vida extraterrestre e a falta de contato ou evidências. Alguns argumentam que as civilizações podem se autodestruir antes de atingir capacidades de viagem interestelar. Outros sugerem que civilizações avançadas
podem optar por permanecer ocultas. O paradoxo de Fermi, em vez de desencorajar a busca por vida extraterrestre, realça o profundo mistério que envolve nosso lugar no cosmos. Ele nos lembra constantemente das vastas incógnitas que existem além do nosso planeta, alimentando nossa curiosidade e nos impulsionando a explorar mais. Em 1961, o astrônomo Frank Drake concebeu uma equação instigante para estimar o número de civilizações detectáveis em nossa galáxia. A equação de Drake, como ficou conhecida, leva em consideração uma série de fatores. Esses fatores incluem a taxa de formação de estrelas, a fração de estrelas com planetas, o número de planetas habitáveis por estrela e a probabilidade de que a vida surja nesses planetas. Ela também considera a fração de vida que desenvolve inteligência, tecnologia e a duração dessas civilizações. Embora muitas dessas variáveis permaneçam desconhecidas, a equação de Drake fornece uma estrutura para entender os fatores que influenciam a prevalência de vida inteligente em nossa galáxia. Mesmo com estimativas conservadoras, a equação sugere que um número significativo de civilizações poderia existir, alimentando ainda mais nossa curiosidade sobre a possibilidade de encontrar outras formas de vida inteligente na vastidão do espaço. Aqui na Terra, começamos a criar nossos próprios universos digitais. Simulações sofisticadas modelam a formação de planetas e galáxias, tipo um universo no computador, que a gente vê naqueles filmes de ficção científica. Nestes laboratórios virtuais, ajustamos variáveis, como a gravidade e a formação de estrelas, quase como um MasterChef cósmico. Planetas parecidos com a Terra, localizados em zonas habitáveis, são surpreendentemente comuns. Isso sugere que nosso pálido ponto azul, como diria Carl Sagan, pode não ser único. Pensa só. O universo pode estar fervilhando de possibilidades, mais cheio de vida do que um domingo na praia do Leblon. Nosso universo está longe de ser uma extensão estática e imutável. É um lugar de nascimento e renovação contínuos, um jardim cósmico onde as estrelas florescem perpetuamente, tipo um ipê amarelo que desabrocha no cerrado. Nas vastas nuvens de poeira e gás que vagam entre as estrelas, a gravidade age como um escultor, reunindo essas sementes celestes, igualzinho quando a gente faz um bolo de fubá, juntando todos os ingredientes. Sob imensa pressão, essas nuvens colapsam, acendendo as fornalhas nucleares de novas estrelas. Esses recém-nascidos estelares, por sua vez, iluminam as nebulosas circundantes, pintando paisagens de tirar o fôlego de poeira e gás cósmicos, que nem um pôr do sol na Chapada Diamantina. Mas o ciclo não para por aí. Ao redor dessas jovens estrelas, discos giratórios de matéria residual continuam a se aglomerar, formando planetas, como se fosse um carrossel na festa junina. Esse mesmo processo, que deu origem ao nosso próprio sistema solar há bilhões de anos, ainda ocorre em todo o universo. Novos planetas, novas possibilidades emergem constantemente. O universo, ao que parece, não se contenta com uma única gênese. É um lugar de criação perpétua, uma dança cósmica de nascimento, morte e renascimento, que garante que o potencial para o surgimento da vida esteja sempre presente, como o ciclo das águas do rio Amazonas. Há décadas, estendemos nossos sentidos para o exterior, à escuta do menor sussurro vindo dos abismos cósmicos,
os radiotelescópios, nossos ouvidos voltados para o universo, perscrutam o céu, captando sinais fracos provenientes de estrelas e galáxias distantes. Alguns sinais permanecem enigmáticos, desafiando qualquer explicação simples. Seriam transmissões perdidas de civilizações avançadas, faróis tecnológicos atravessando o silêncio cósmico. Observações e análises mais aprofundadas são essenciais antes de podermos tirar conclusões definitivas. Esses sinais inexplicáveis nos lembram da imensidão do desconhecido. Aqui na Terra, a vida depende da energia solar. A fotossíntese é o motor da maioria dos ecossistemas. Mas e se a vida pudesse existir sem luz? Nas profundezas dos oceanos, as fontes hidrotermais fornecem energia para ecossistemas únicos. Essas biosferas escuras questionam nossas hipóteses sobre a vida. Elas abrem possibilidades para a vida extraterrestre nos oceanos de luas congeladas, como Europa, a lua de Júpiter. A vida na Terra compartilha um fio condutor comum, uma bioquímica baseada em carbono, tipo um cafezinho para começar o dia, sabe? O carbono forma moléculas complexas, a espinha dorsal da vida, que nem a nossa coluna vertebral. Mas e se te disser que pode ter outro jeito? Será que essa é a única receita de bolo? A vida em outros lugares, tipo lá em Marte, poderia ser diferente? Imagina só. Alguns cientistas, tipo aqueles da USP, estão considerando bioquímicas alternativas. É que nem ter várias opções de sabores de sorvete. O silício, por exemplo, poderia ser um elemento constitutivo da vida. Seria a vida feita de areia, tipo aqueles castelinhos na praia. A imensidão do universo, maior que o Brasil inteiro. Sugere infinitas possibilidades, né? Quanta coisa pra gente descobrir. Quando procuramos por planetas habitáveis, focamos na zona habitável, ao redor de uma estrela, onde a água líquida pode existir. É tipo procurar o climão perfeito, nem muito quente, nem muito frio, igualzinho quando a gente procura um lugar para morar, não quer pegar aquele quarto que bate muito sol, né? As galáxias também têm suas zonas habitáveis, regiões mais propícias à vida, tipo os bairros mais tranquilos de uma cidade. Os fatores incluem a densidade estelar, explosões de supernovas e a presença de elementos pesados. É como escolher um lugar para viver. A gente considera a segurança, o comércio por perto, essas coisas. Nosso Sol fica em uma região calma da Via Láctea, ideal para a vida. Pense nisso como morar num bairro tranquilo, longe daquela rua movimentada e barulhenta. A zona habitável galáctica é o lugar ideal para a vida florescer. É como achar aquele cantinho perfeito, com tudo que a gente precisa para ser feliz. Aqui na Terra, a vida demonstra uma resiliência extraordinária. Alguns organismos, chamados extremófilos, prosperam em condições que seriam mortais para a maioria. Vejam, por exemplo, o notável tardígrado, uma criatura microscópica capaz de resistir ao vácuo espacial. Essas criaturas minúsculas, também conhecidas como ursos d'água, podem suportar temperaturas extremas, níveis de radiação que seriam fatais para os humanos e até mesmo a pressão esmagadora das profundezas oceânicas. Eles conseguem esse feito incrível entrando em um estado de vida lenta, essencialmente suspendendo seus processos biológicos até que as condições melhorem, tipo quando a gente espera a chuva passar debaixo da marquise. Essa resiliência extraordinária levanta uma possibilidade fascinante. Se a vida
mesmo em suas formas mais básicas, pode sobreviver às condições adversas do espaço? Seria possível que ela se agarrasse a asteroides ou cometas? Será que esses viajantes celestes poderiam agir como naves espaciais, transportando as sementes da vida entre planetas e talvez até entre sistemas estelares, tipo um ônibus espacial intergaláctico? As vastas distâncias envolvidas tornam essa jornada perigosa. Mas o universo, como estamos aprendendo, é cheio de surpresas, igual a pegar a estrada durante o feriado. Nós frequentemente nos maravilhamos com a complexidade da vida, a dança complexa do DNA e das proteínas, o frágil equilíbrio dos ecossistemas. Mas na base de tudo, a vida é química. É uma sinfonia de átomos e moléculas, interagindo de acordo com as mesmas leis fundamentais que regem todo o universo. Do menor micróbio à maior baleia, toda a vida na Terra é constituída por um pequeno conjunto de elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos não são exclusivos do nosso planeta. Eles estão dispersos por todo o cosmos, forjados no coração das estrelas e projetados na imensidão do espaço. Se esses componentes básicos da vida são tão comuns, será que a própria vida não é a anomalia extraordinária que pensávamos que fosse? Talvez na escala do universo a vida não seja a exceção, mas a regra. As leis da química são universais e onde as condições são favoráveis, essas mesmas leis podem muito bem orquestrar o surgimento da vida em outros mundos. A dança complexa das moléculas, a formação de estruturas complexas a partir de componentes mais simples, são processos regidos por forças fundamentais e não por uma particularidade terrestre. Assim, a própria essência da vida, como a conhecemos, sugere a possibilidade de sua existência em outros lugares. Um testemunho da elegante simplicidade da grande arquitetura do universo. Nosso planeta, a Terra, é apenas um brotinho na imensa tapeçaria do cosmos. Mal 4 bilhões e meio de anos, comparado aos 13 bilhões e 800 milhões de anos do universo. Estrelas nasceram, viveram e morreram, semeando o universo com elementos essenciais à vida. Incontáveis planetas, orbitando incontáveis estrelas. Existem há muito mais tempo que o nosso. Pense em quantos Júpiteres quentes existem por aí. Imagine as possibilidades. Dos menores micróbios escondidos nos ambientes mais extremos da Terra, há a possibilidade de civilizações avançadas espalhadas pelas estrelas. A busca por vida extraterrestre nos leva a confrontar as questões mais profundas de nossa existência. Será que estamos sozinhos no universo? O que significaria para a humanidade encontrar outra forma de vida lá fora, nos observando através da imensidão cósmica? Enquanto continuamos a explorar a imensidão do espaço, a possibilidade de descobrir vida extraterrestre continua sendo uma das perspectivas mais emocionantes. Mantenha a curiosidade e continue